Eu vou me apresentar, eu sou a Cláudia Abreu, eu sou CEO da 2W Varejo e estou aqui com a Maísa. Maísa, se apresenta, por favor. Oi, pessoal, eu sou Maísa Souto Maior, eu sou head comercial aqui da 2W também. A ideia do nosso webinar hoje é conversar um pouquinho com vocês. A gente convidou alguns clientes para falar um pouquinho sobre Mercado Livre, mas principalmente para desmistificar um pouquinho essa mudança do mercado cativo para o Mercado Livre. A gente percebe que uma das portas de entrada para a gente falar sobre essa mudança é realmente redução de custos, sustentabilidade, é realmente poder de escolha, mas o que acaba parando essa conversa, às vezes, é um pouco a insegurança que essa mudança traz. Então, nosso objetivo hoje é realmente ter uma conversa bem leve com vocês, falando um pouquinho sobre as principais vantagens e quais são os riscos, né, ou as preocupações mais comuns que a gente acaba ouvindo nas nossas reuniões com o cliente. A gente vai fazer uma apresentação bastante breve e a ideia é que a gente abra perguntas e respostas aí no final da apresentação para que a gente possa realmente interagir. Então, eu vou começar compartilhando a tela e a gente vai começar a conversa falando sobre o consumidor, o cliente, que é quem direciona, né, todo o nosso trabalho. Eu trabalho há muitos anos e eu peguei a onda de privatização da época da Telebrás, na década de 90. E eu lembro que naquela época a gente falava sobre o cliente poder escolher a sua operadora de telefonia, né? O celular estava começando ainda e parecia uma realidade muito distante. Quando a gente olhava como consumidor, parecia uma coisa que jamais aconteceria. Nessa época, o telefone era colocado como bem dentro do imposto de renda. E foi uma mudança muito grande em pouco tempo, né? A gente está falando aí de uma janela de tempo de 20, 30 anos, onde realmente mudou. A gente tinha a Telebrás, que cuidava de todo o mercado de telecomunicações, e hoje a gente pode escolher a nossa operadora de telefonia pelo celular. A gente, quase ninguém mais tem telefone fixo em casa, né? E quase todo mundo também tem o telefone celular. E essa mudança acabou realmente empoderando o consumidor e dando essa opção de escolha. E o que a gente vê acontecer no mercado de energia é exatamente o mesmo cenário do que a gente viu com telecomunicações. O mercado ele ainda é bastante regulado e há 15, 20 anos ele vem se desregulamentando. Então, primeiro foram as grandes empresas que puderam entrar no Mercado Livre e agora a gente tem uma segunda onda onde a gente trabalha basicamente o consumidor B2B de médio porte. Mas a ideia é que realmente esse mercado se desregulamente até chegar no consumidor final, na pessoa física. Quando a gente pensa no setor de energia, ele é um setor que ele ainda o brasileiro paga muito caro e ele não está satisfeito com o serviço prestado. Então, a gente colocou aqui uns exemplos, né, de manchetes, mas existem N exemplos, onde a gente vê que as concessionárias de água e energia são as que recebem mais reclamações do Procon, que o Procon ele vai multar uma distribuidora por prática abusiva e que a gente tem uma previsão aí neste ano não de falta de energia, mas de aumento de tarifa. E isso, quando a gente fala no mercado de business to business, tem um impacto muito grande na operação de cada empresa. A conta de energia, normalmente, ela é uma das principais linhas aí do balanço. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num supermercado, né? Quando a gente olha o P&L, né, o demonstrativo de resultados de uma empresa de varejo, normalmente as linhas de custo mais pesadas são custo de mercadoria vendida, folha de pagamento, TCO, que é o custo total de ocupação, e energia normalmente entra em quarto. Quando a gente pensa, por exemplo, num supermercadista,
e esse tipo de segmento trabalha com uma margem muito apertada, né? O resultado operacional desse tipo de indústria é muito justo. Qualquer ponto percentual para cima ou para baixo faz muita diferença no resultado total da empresa. E eu dei esse exemplo de mercado de varejo, porque né, eu fiquei particularmente muitos anos no varejo e conheço bem esse segmento. Mas a gente olha isso se repetindo em indústria da saúde, indústria de manufatura, indústria hoteleira, etc. Então, a questão de eficiência, redução de custos, etc., ela vai ser cada vez mais importante, inclusive em termos de ganho de competitividade, porque o seu concorrente provavelmente vai fazer isso. Então, é importante na hora que a gente está falando, né, de novo, o convite aqui foi para algumas empresas que nós já estamos conversando e que têm interesse em fazer essa migração. É importante olhar não só do ponto de vista de custo, mas do ponto de vista realmente de ganho de competitividade, né, versus a concorrência, ganho de eficiência e pensar que o cliente da sua empresa também vai começar a demandar por uma postura mais ética. Acho que vocês devem ter observado que existe uma crescente em termos de pautas de ESG. ESG é o impacto, né, ambiental, social e a estrutura de governança de cada empresa. E a gente começa a perceber que o cliente final, né, e aí falando de pessoa física, ele começa a demandar explicação sobre como você opera. Então, como o teu produto foi produzido, como que você fez chegar aquele produto na casa do cliente, como que a tua empresa consome energia. E a questão de energia renovável, ela vai começar, já está sendo, mas vai ser ainda mais, ser questionada pelo teu cliente final. Então, inclusive do ponto de vista de branding ou de construção de imagem da sua marca, é importante olhar custo e é importante olhar sustentabilidade. Agora, na pandemia, eu li um estudo outro dia que falava que 95% dos consumidores finais entendem que é responsabilidade das empresas impactar positivamente o seu ecossistema. Então, a sua cadeia produtiva, os seus funcionários, os seus clientes, etc. Então, a pandemia acabou acelerando a adoção desse processo. Hoje em dia, além de ser CEO aqui na 2W Varejo, eu sou conselheira do capitalismo consciente. E esse movimento ele tem crescido bastante no Brasil, principalmente porque existe essa demanda por parte do cliente final. Então, a gente precisa pensar em maneiras de fazer o nosso negócio crescer, mas criando esse impacto positivo. Isso vai ser, de verdade, um diferencial competitivo para as empresas futuramente. E quando a gente fala A Cláudia deu uma travadinha, mas eu posso tocar daqui. Quando ela retornar, ela volta a comentar esse slide. Ela estava comentando um ponto muito interessante, que é quando a gente fala desse consumidor que ele está pronto para essa mudança. Hoje a gente tem alguns dados, segundo a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia Elétrica, que 80% dos consumidores brasileiros querem escolher o seu fornecedor de energia elétrica. E 84% acham caro os seus custos com energia. Até 90% dos consumidores gostariam até de gerar essa energia própria. E aí eu vou compartilhar aqui minha tela, que a tela dela caiu. Deixa eu pegar aqui minha tela. Então, esse consumidor, ele está pronto para algum tipo de mudança, e a ideia justamente o Mercado Livre ele entra justamente para fomentar esse tipo de mudança que o consumidor está querendo, essa demanda que o consumidor ele quer, né? Então, que ele está buscando, né? Então, hoje, no Brasil, por exemplo, o consumidor, apesar de ser uma vontade, uma demanda desse consumidor, hoje o Brasil ocupa uma posição, 55ª posição no ranking internacional de liberdade de escolha de energia elétrica. Infelizmente, a gente está atrás aí de países como México, Uruguai, Estados Unidos, Reino Unido, até a Coreia do Sul. Então, a gente ainda tem uma demanda aí
muito grande de consumidor que quer ter essa liberdade, mas não consegue, né? Vocês estão vendo minha tela direitinho, né? Se puderem comentar aqui. E aí, esse Mercado Livre, ele justamente entra, né, para atender essa demanda, né? Então, hoje, o Mercado Livre, ele cresceu bastante. Então, as migrações começaram a ocorrer a partir do ano de 2000, e a cada ano cresce muito mais essa demanda pelo consumidor de estar no Mercado Livre, né? Então, hoje, pegando os dados de 2020, a gente já tem 8.500 consumidores operando no Mercado Livre, fazendo suas operações no Mercado Livre, e a perspectiva é que esse número aumente cada vez mais, né, chegando até a 46 mil consumidores em 2027. E aí, pulando um pouquinho para os benefícios do Mercado Livre, né? Então, a gente vê que o Mercado Livre já está bastante consolidado. Então, existem muitas empresas operando no Mercado Livre, indústrias, comércio em geral, né? Supermercado, shopping center, e os benefícios são vários, né? O primeiro é o poder de decisão. Então, esse consumidor agora que não tinha a capacidade, a possibilidade de escolher o seu fornecedor de energia, de decidir algumas situações básicas do Mercado Livre, do seu fornecimento de energia, agora no Mercado Livre ele consegue. Então, ele consegue decidir que fornecedor ele vai contratar energia elétrica, né? Então, ele consegue, além de decidir com quem ele vai comprar energia elétrica, ele consegue decidir o preço de energia dele, ele negocia preço, ele consegue definir prazo de pagamento, por exemplo, e até outras ferramentas contratuais, como flexibilidade, sazonalização e volume a ser contratado. E também, como, por exemplo, ele pode decidir que tipo de energia consumir. Se ele quer consumir uma energia renovável, se ele quer consumir uma energia de fontes de hidrelétricas, enfim. Então, ele tem a possibilidade de estar escolhendo esse tipo de energia. Além disso, esse consumidor, ele reduz custo. Então, o Mercado Livre, uma das maiores vantagens é a possibilidade de estar reduzindo o custo frente ao que ele pagava no mercado cativo, né? Então, esse consumidor, agora, além dele ter mais poder de decisão, ele está reduzindo o custo, e geralmente esse custo está numa ordem de 10% a 30% de economia que ele tem no mercado cativo, no Mercado Livre. Ele tem um maior controle orçamentário, né? Muito porque a pauta energia, quando o consumidor migra para o Mercado Livre, ela se torna muito mais importante, e ele tem muito maior controle sobre o que ele vai pagar, com quem que ele está pagando, e isso é muito interessante, porque o consumidor que migra para o Mercado Livre, de fato, ele tem uma gestão muito maior sobre esse controle orçamentário, sobre quanto que ele está pagando de energia elétrica. Além disso, a Cláudia até comentou dessas métricas de ESG. O consumidor hoje ele tem a condição de optar por escolher uma energia renovável, né? Então, isso é muito interessante quando a gente olha até metas de sustentabilidade, descarbonização que as empresas estão hoje tendo que alcançar. Então, o uso de energia renovável é muito importante para essas empresas, ter um selo verde, ter, de fato, uma lastreabilidade da energia que está sendo consumida na fábrica. Isso compõe até a questão dos produtos que estão sendo vendidos, produtos que vieram de uso de energia renovável, então isso é muito importante. E, além disso, para consumidores que usam gerador no horário de ponta, gerador a diesel, né, existem empresas que têm essa opção de não consumir a energia da rede e acionar esse gerador a diesel no horário de ponta, que acaba sendo, além de poluente, né, ele acaba sendo um custo a mais para o cliente, né, custo de manutenção, custo com o próprio óleo diesel e até a compra do equipamento também. Então, evita o uso do gerador, o consumidor não precisa mais ligar esse gerador. E, além disso, né, como eu até citei, esse consumidor ele tem muito mais gestão desse consumo dele no Mercado Livre, né? Até gosto de falar que as empresas que estão no Mercado Livre, elas sempre têm um controle muito maior, muito porque elas contratam empresas, assim como a 2W também é uma empresa que presta uma consultoria para esse cliente, e esse cliente ele vai receber, por exemplo, com a 2W,
uma telemetria para monitorar o consumo dele, além de relatórios sobre como que está o andamento do consumo dele, o fator de potência, a demanda contratada. Então, ele tem uma gestão completa da unidade e o consumo dele, o custo dele também. Então, isso é muito importante para o consumidor. E hoje o Mercado Livre, ele já é uma realidade. Então, às vezes os consumidores têm bastante medo de estar no Mercado Livre, mas eu nunca ouvi falar, geralmente eu não conheço, né? Não conheço empresas que estão no Mercado Livre, geralmente eu escuto falar de solar ou algo nesse sentido, mas ele já é uma realidade. As maiores empresas hoje, e aí a gente cita empresas como JBS, BRF, Cargill, P&G, já estão no Mercado Livre, né? As maiores indústrias já estão no Mercado Livre, e isso representa 32% do consumo do Brasil. Então, 32% do consumo está no Mercado Livre. É um consumo muito expressivo. E isso representa 19% do consumo do comércio e 85% do consumo industrial. Então, a gente já entende que a maioria das indústrias estão operando no Mercado Livre, as maiores já estão, como eu citei, mas a ideia é que, nos próximos anos, os menores consumidores migrem para o Mercado Livre, muito porque já é um mercado muito estruturado e esse consumidor já perdeu um pouco do medo de estar no Mercado Livre, já que outras empresas, as maiores empresas, já estão. Hoje, a gente, como eu citei, né, anteriormente, a gente já tem 8.600 consumidores livres operando, comprando e vendendo no mercado, e 44% das fontes geradas no território nacional são fontes destinadas ao Mercado Livre. Mas ainda há desconfiança, né? Então, apesar de grandes empresas estarem no Mercado Livre, como eu falei dos números representativos aqui, ainda há empresas que têm muito medo de estar no Mercado Livre, muito porque existe uma burocracia inerente à migração do Mercado Livre, existem alguns direitos e obrigações do consumidor livre, que são de praxe de mercado. Então, há uma complexidade também a respeito do Mercado Livre. O próprio preço de energia elétrica, ele é complexo, ele é definido por inúmeras variáveis, por cálculos matemáticos. Então, existe uma complexidade muito grande inerente ao setor elétrico e risco de exposição também. Então, esse consumidor ele acaba tendo muito receio, né? Ele escuta, mas a energia é como se fosse uma bolsa de valores, né? Então, acaba que esse consumidor ele tem muito medo, não entende, né? Então, é um motivo de desconfiança desse consumidor. Aí, além disso, há um tempo também do próprio processo de imigração. Esse processo de imigração ele gira em torno de 6 meses, mas ele pode mudar, ele pode até ser um pouquinho maior, às vezes um ano, a depender do prazo de contrato desse consumidor junto à distribuidora. E lá mais para frente eu explico direitinho. Mas esse processo ele é um pouquinho longo, né? Ele não é tão rápido. O consumidor que decide migrar para o Mercado Livre, ele não migra em alguns instantes, ele migra após pelo menos 6 meses. E também a regulação, né? Então, o Mercado Livre, o setor elétrico, ele é cheio de regulação, cheio de regulamentos que estão, inclusive, mudando a todo instante, né? Várias pautas, várias leis aí sendo estudadas pelo Congresso, e até tem uma lei própria dizendo que até 2023, mas possivelmente isso vai mudar, apenas os consumidores com uma demanda contratada mínima de 500 quilowatts, ou seja, é uma empresa média a grande, não é uma empresa tão pequena, pode migrar para o Mercado Livre. A ideia é que essa demanda mínima para migrar para o Mercado Livre, ela diminua ao longo do tempo. Então, até chegar no momento em que o consumidor até residencial possa migrar para o Mercado Livre. Mas isso não é uma realidade agora, hoje. É possível que isso ocorra em prazo de 5, 10 anos, mais ou menos, mas isso já está em pauta no Congresso. Porém, infelizmente, ainda os consumidores menores que 500 quilowatts, eles não conseguem migrar. E aí, falando um pouquinho de Maísa, desculpa também, cortar. você voltou, Cláudia? Caiu, eu tô aqui falando horas, achando que vocês estavam assistindo e caiu a minha conexão. Até qual slide que vocês viram? Eu peguei do slide do consumidor, ali dos números de consumidores, mas já estou tocando aqui. Então, bora. Se você quiser falar esse slide aqui dos W, acho que é interessante.
Então, talvez, pessoal, vou pedir desculpa, eu não tinha nem, como eu estava em tela cheia, eu não tinha nem visto que a conexão tinha caído, tá? E eu Tá fiquei bom. falando nesse período. Eu não sei se a Maísa já tocou nisso, mas eu queria ressaltar alguns pontos, tá? Tá. Primeiro ponto, quando a gente fala de migração do mercado cativo para o mercado livre, um dos pontos principais é realmente ganho de competitividade. Então, o cliente, né, vocês, o mercado B2B, ele teve um impacto importante agora durante a pandemia em termos de volume de vendas e a questão de eficiência em custos é fundamental. Então, a gente precisa trabalhar numa maneira de garantir competitividade para vocês, inclusive olhando o que os seus concorrentes já estão fazendo. Segundo ponto, sustentabilidade. Isso é uma demanda crescente dos clientes finais de vocês para as suas empresas. Então, acho que vocês devem ter notado que houve um aumento muito grande da pauta de ESG, que é o impacto ambiental, social e de governança nas empresas. Quando a gente pensa nos consumidores mais jovens, a gente falava muito de milênio, mas agora a gente já pode começar a olhar um pouquinho de geração Z e geração alfa. Esses clientes, eles têm um nível de consciência em termos de consumo muito diferente do nosso. Então, eles valorizam muito a questão de impacto, propósito e realmente existe uma onda. Eu estava lendo outro dia um artigo da WGSN, que é uma empresa que faz estudos de tendência de comportamento de consumo. Existe uma onda em relação, inclusive, ao minimalismo de consumo. Então, os clientes de vocês vão começar a demandar cada vez mais sobre como os produtos ou os serviços que vocês prestam são oferecidos. E se a cadeia, né, o ecossistema em que vocês trabalham, ele está sendo trabalhado de uma maneira equilibrada. Então, cada vez mais o seu cliente final vai te questionar em relação a como você trata a tua cadeia produtiva, como você trata os seus clientes, como você trata os seus colaboradores, né? Pensando, agora, voltando para o slide aqui que a Maísa colocou, em relação a 2W, a 2W criou a Business Unit de varejo justamente para simplificar e acelerar a adoção de empresas dentro do livre. Então, hoje a gente trabalha com energia 100% renovável, a empresa tem 8 anos de história e mais de 1.000 clientes ativos. Nos últimos 5 anos foram negociados 4,2 gigas médios, com um faturamento aí de 1,8 bi. Além de comercializadora, a gente passa a ser geradora. Estamos montando 2 parques, né? Eólico e solar, um no Rio Grande do Norte e outro no Ceará. E a partir de 22, a gente passa a gerar a energia que a gente vende também. Pode mudar o slide, Mar. E como que a gente vai fazer isso? A gente criou um produto onde a gente empacotou o Mercado Livre de uma maneira mais simples. Então, ao invés da gente trabalhar com a volatilidade de preços ao longo do tempo, a gente oferece para o cliente um desconto garantido. Isso garante que o cliente não tem risco. Todo risco é assumido pela A2W. Então, em termos de previsibilidade orçamentária, vocês têm uma previsibilidade muito maior. Outro ponto importante é a questão de telemetria. Então, hoje, normalmente, a gente tem 2 pontos de contato, né? Um cliente que está no mercado cativo, ele tem 2 pontos de contato com a distribuidora. Um, quando ele recebe a conta, e 2, quando falta energia. E são 2 pontos de contato que não são confortáveis, né? A ideia da telemetria é que vocês consigam ter visibilidade sobre como está o consumo de energia nas suas empresas e que vocês tenham alguma ação corretiva antes que o consumo aumente muito. Então, outro dia a gente estava numa reunião com um cliente que é um galpão logístico que tem câmera frigorífica. E com a telemetria ele percebeu que uma das câmeras estava consumindo muito mais energia do que as demais.
e ele conseguiu fazer uma manutenção preventiva para reduzir esse consumo de energia. Então, a telemetria te dá gestão em relação ao consumo dentro da tua fábrica ou dentro do teu comércio. Quarto ponto aí, sustentabilidade, que a gente já falou, e a parte de toda a estrutura ser digital. Isso garante, né? A gente acredita muito na questão de inovação e digitalização das empresas. A inovação ela acaba se baseando em dois pilares principais, né? Então, primeiro é tecnologia e o segundo, gente. E um não consegue fazer nada sem o outro, né? Então, a 2W hoje trabalha com algumas startups focadas no mercado de energia. Saiu essa semana o anúncio da compra da Way2, justamente porque a gente acredita nesse modelo digital e é onde a gente aposta que o mercado de energia vai ganhar tração e que mais empresas poderão aproveitar os benefícios do livre tradicional. Legal. Eu vou citar um pouquinho aqui das diferenças entre o Energia Livre, que é esse produto conservador que a gente montou para o consumidor, e o Mercado Livre tradicional. Então, hoje no Mercado Livre tradicional, esse consumidor, ele prefixa um preço de energia, ele faz um hedge de preço a longo prazo, geralmente esse contrato pode ser de 1 a 10 anos, em média de mercado, mas a economia desse cliente ela é variável. Então, ele não tem previsibilidade da economia dele, ela pode variar decorrente das condições mercadológicas. A 2W, o Energia Livre, ele promete para o consumidor uma economia garantida no mês a mês. Então, esse consumidor agora, ele sabe quanto que vai ser a economia, independente se, eventualmente, os preços de mercado sobem ou descem, esse consumidor ele consegue saber o quanto que ele vai pagar e que economia ele vai ter no Mercado Livre. Tá? Além disso, esse consumidor ele tem uma proteção muito maior à variação de consumo dele, então a gente dá uma flexibilidade elevada para esse consumidor, a ideia é atender a carga dele total, né, 100% de flexibilidade, e no Mercado Livre tradicional, não. No Mercado Livre tradicional, geralmente, as comercializadoras e geradoras de energia entregam para esse consumidor apenas 10%. Então, do volume contratado dele, ele só pode variar 10%, e isso acaba, eventualmente, criando eventuais prejuízos para esse cliente, porque ele precisa ir lá no mercado spot, lá no mercado de curto prazo, comprar uma nova energia, né, se ele extrapolar o contrato, ou se, por exemplo, no momento de pandemia, onde as empresas simplesmente desligaram suas fábricas ou pararam de produzir, ou quando produziu, eles tiveram que fazer uma cessão desse contrato de energia, e no Energia Livre, a ideia é que esse consumidor não tenha esse perigo, né? Além disso, hoje o preço de energia ele é calculado hora a hora, então, a partir de janeiro de 2021, o preço horário entrou em vigor e atente-se, é interessante porque os contratos que possuem modulação, a modulação é justamente a proteção para a hora a hora desse consumidor, os contratos que possuem modulação hoje estão bem valorizados e no mercado livre tradicional, geralmente esse contrato ele é flat, então ele não protege com as variações de hora a hora aí do preço de energia, e no Energia Livre a modulação é conforme a carga. Então, é muito difícil hoje encontrar no mercado um contrato de modulação hora a hora, justamente por conta desse PLD horário que começou a entrar em vigor, né, agora em janeiro de 21. Além disso, esse consumidor ele entra para o Mercado Livre sem custo de investimento, né? Então, ele basicamente não paga nada para entrar no Mercado Livre. É interessante falar que há dois custos que geralmente são custos do cliente para entrar no Mercado Livre. Basicamente, um custo contratual de adesão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, está numa ordem de R$ 6.700, e o investimento de adequação do sistema de medição de faturamento, está numa ordem de 30 a 45 mil reais. Então, a gente observou no mercado que muitas vezes, apesar de ser um custo que geralmente se paga em 1 mês, 2 meses de migração do cliente, às vezes é um impeditivo para o consumidor estar entrando no Mercado Livre. Então, se é um impeditivo, a gente elaborou esse produto para que o consumidor não precise fazer esse investimento inicial, então a gente absorve esses custos iniciais de adesão e adequação do sistema. E no Mercado Livre tradicional é um custo do consumidor e o custo de gestão também. Então, a gente presta uma consultoria para o cliente sem
cobrar essa consultoria. Já no Mercado Livre tradicional está uma média de 2.500 que esse consumidor paga só para uma consultoria fazer ali a gestão dele. E toda essa parte de balanço de energia de back-office, a nossa equipe está fazendo sem cobrar do cliente. Além disso, como a Cláudia falou, a gente comprou, inclusive, uma empresa de telemetria, a Way2, está fazendo hoje parte do nosso grupo, e a gente entrega uma telemetria online para o consumidor acompanhar ali o fator de potência, o consumo dele, a demanda dele hora a hora, e ele consegue ter esse dashboard ali de graça, a gente entrega para o cliente. No Mercado Livre tradicional, esse consumidor ele não recebe essa telemetria, poucas consultorias conseguem entregar essa telemetria, mas a gente entrega sem custo para o cliente. Além disso, é comum de mercado que o consumidor que migra para o Mercado Livre receba relatórios mensais de como que está a vida dele no Mercado Livre, né? Como que está sendo a estrutura de custo, o que ele está pagando para a distribuidora, o que ele está pagando para a geradora de energia, o que ele está pagando para a CCE. A gente também entrega esses relatórios mensais. Nós cobrimos também a variação de preço da distribuidora. Então, anualmente, a distribuidora ela reajusta suas tarifas. Geralmente é a maior, mas muitas vezes acontece da distribuidora reajustar a menor, e a gente cobre a variação do preço da distribuidora. Então, independente da tarifa que a distribuidora for reajustar, a gente mantém o percentual de economia para o cliente no mês a mês. Isso é muito interessante, porque muitas vezes o consumidor não consegue enxergar quanto que vai ser esse custo futuro dele, né? Essa economia futura dele, mas na 2W ele tem a certeza de que ele vai ter a economia dele mantida. Além disso, a gente não pede uma garantia financeira. Isso é um ponto que muito consumidor livre acaba travando, porque os contratos de energia tradicionais, eles atrelam a apresentação de uma garantia financeira, ou uma carta-fiança, um seguro-garantia, ou um depósito antecipado, um CDB, é muito comum. E esse custo da garantia, muitas vezes, não é contabilizado na economia do cliente. Então, esse custo ele pode variar entre 1 a 3 faturamentos do cliente, né? Então, a gente vê que o custo da garantia é um valor que o consumidor, que geralmente é expressivo para o consumidor. Aí, além dele estar travando esse dinheiro numa garantia financeira, ele geralmente tem um custo junto ao banco, né? Quanto que é um custo de manutenção de uma carta-fiança, por exemplo. Então, muitas vezes, isso é um fator de descontentamento dos consumidores. E a gente não cobra a garantia financeira porque a gente entende que não é necessário nesse produto aqui. Aí, além disso, sem risco ao PLD, né? O PLD é o preço de liquidação das diferenças, é o preço que rege geralmente as operações do Mercado Livre. Então, esse preço ele pode variar entre R$ 49,00 a R$ 583,00, tá? Agora preço de 2021. Então, essa variação de preço você vê que é bem expressiva e mensalmente esse PLD ele fecha em algum valor que depende de nível de reservatório, que depende de chuva, de expectativa de carga, e esse consumidor ele não fica exposto ao risco do PLD. Ele sabe que a economia garantida dele vai ser sempre, vai ser linear, e ele não vai precisar fazer operações valoradas ao PLD. Só para recapitular, volta no slide um pouquinho. Então, quando a gente fala especificamente de custo, o custo de gestão, a gente está falando aí que varia mensalmente entre 3 e 7 mil, certo? O custo de garantia financeira, se um cliente tem uma conta mensal de 50 mil, ele tem que deixar normalmente 150 preso numa carta-fiança. O investimento de adequação, ele varia em torno de 100 mil, certo? Sim. A depender de como está a subestação dele. Da subestação dele. Então, ele pode variar entre 45 até 100 mil, é bem comum. E o risco de PLD. Então, acho que o ponto principal aqui é conversar de novo a questão de investimento zero, em termos de CAPEX ou de garantia, versus o livre tradicional. Então, quando a gente fala em desconto, né, o Energia Livre, ele tem um desconto garantido ao longo do tempo e um investimento zero nesse primeiro momento né, moving forward e adiante. Então, essa é uma diferença fundamental quando a gente olha um modelo e outro.
Sim, com certeza. E até é bem comum também que o consumidor fale, tá, mas agora eu quero gerar minha própria energia, né? Então, eu migro para o Mercado Livre ou eu vou gerar minha energia? É bem comum essa dúvida, mas a gente olha a geração distribuída não como um concorrente do Mercado Livre, porque o consumidor que faz uma geração distribuída, que tem um projeto de geração distribuída, ele tem um perfil diferente do consumidor que migra para o Mercado Livre, né? Então, esse consumidor que está indo para a geração distribuída geralmente é um consumidor menor, e o consumidor que está indo para o Mercado Livre é um consumidor que tem uma demanda de 500 quilowatts, né? Então, olhando ali para a geração distribuída e as diferenças entre o Mercado Livre e o Energia Livre, no caso, na geração distribuída é necessário que esse consumidor ele faça um investimento inicial, né, do projeto. Se for uma planta fotovoltaica, por exemplo, ele precisa fazer um investimento inicial. E aí, como a Cláudia citou, no Energia Livre ele não tem esse investimento inicial. A economia desse consumidor que opta por uma geração distribuída, ela é reduzida, né, pelo próprio custo de implantação da planta. No Energia Livre também não tem investimento inicial. Há custos de manutenção, retrofit e custo com a própria operação da GD, que no Mercado Livre, como não tem ativo físico, então esse consumidor ele não precisa se preocupar com esse tipo de custo ou com até eventuais manutenções que ele tem que fazer ali na planta. E aí a gente trouxe também algumas dúvidas comuns, alguns pontos comuns, né? Que eu acho que dá para a gente comentar bastante aqui, né, Cláudia? Geralmente, esse consumidor ele tem muito medo e desconfiança do Mercado Livre. E aí eu sempre gosto de falar um ponto muito interessante, né? Quando o consumidor ele quer, quando a empresa ou a pessoa física ele quer investir no mercado financeiro, por exemplo, a primeira coisa que ele faz é definir o perfil de investidor que ele é. Se ele é um perfil mais agressivo, se ele tem um perfil mais conservador. E aqui no Mercado Livre é a mesma ideia, né? Esse consumidor, ele tem que avaliar qual é o perfil de consumidor que ele é. Então, se ele tem, por exemplo, uma disposição ao risco muito maior, se ele aceita, por exemplo, ter eventuais prejuízos para ter ganhos maiores, ele pode optar por contratos que tenham uma exposição ao risco muito maior. Mas se ele tem medo, se ele tem desconfiança, se ele quer uma economia linear, se ele realmente acha que é mais importante para ele manter a economia do negócio e manter o foco no negócio dele, né, que é o que ele está disposto a operar, ele precisa escolher um produto que seja conservador e um produto que de fato deixe ele confortável operando no Mercado Livre. Então, é muito um perfil de consumidor, e a ideia do Energia Livre é justamente trazer esse comodismo maior para o consumidor, esse conforto maior para o consumidor. Tá? Você quer comentar? Esse ponto da Maísa, pessoal. Pensando em contratos de maior exposição a risco, é como se a gente estivesse falando de alguém que opera na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores ela vai flutuar, né, do mesmo jeito que o mercado de energia flutua. Então, o cliente ele pode ganhar dinheiro com energia e ele pode perder dinheiro com energia. Dependendo do volume e do impacto que você tenha dentro do seu balanço, você consegue aceitar eventuais perdas. Quando a empresa ela trabalha com uma margem de contribuição mais justa, uma perda em algo que não é relacionado ao core business da empresa é muito difícil ser justificada perante os acionistas. Então, de novo, é importante ver qual é o perfil de cada empresa, qual é o apetite a risco dessa empresa e entender que produto que vai funcionar melhor de acordo com o seu perfil. Outro dia eu estava numa reunião com uma empresa que é uma empresa que fabrica escadas de alumínio, né? E eles usam muito, o consumo de energia é muito alto por causa do maquinário. Mas o dono da empresa falou para mim uma frase que eu achei importante dividir com vocês. Ele falou: o meu negócio não é energia, o meu negócio é fabricar escada. Então ele falou assim: eu quero ter o máximo de economia que eu puder, sem ter que me preocupar com o que está acontecendo, né? Se está chovendo, se não está chovendo, se o megawatt-hora subiu ou não.
Então, de novo, é importante, e esse assessment, essa avaliação, é uma avaliação que vocês, clientes, vão fazer junto, né, com os nossos times de venda, né, com os nossos gerentes regionais, com os nossos agentes autônomos. Porque não existe um produto único que vai ter só prós e outro que só vai ter contras. Todo produto vai ter prós e contras. É importante entender qual é mais aderente ao teu perfil de consumo e ao que importa dentro do teu resultado financeiro. Legal. Além disso, existem muitos receios do fornecimento de energia elétrica. Então, o primeiro ponto é interessante falar que a relação, e aí já respondendo também um outro ponto, como que fica a relação com a distribuidora, a relação do consumidor com a distribuidora não muda e ele não precisa ter esse tipo de receio, uma vez que a energia ainda responsabilidade, a energia física ainda é responsabilidade da distribuidora. Então, eventuais cortes de energia elétrica, se faltou energia na minha fábrica, no meu negócio, para quem que eu vou reportar? Continua sendo a distribuidora. Esse consumidor, ele continua tendo um contrato de uso do sistema de distribuição, chamado CUSD, que é o contrato de demanda. Então, esse consumidor ainda é atendido fisicamente pela distribuidora. Então, não há esse tipo de receio, né? A distribuidora, inclusive, ela até acha mais interessante quando o consumidor migra para o Mercado Livre, porque não é mais responsabilidade dela atender a parte da energia. Então, a energia que ela comprou no leilão para atender esse consumidor, ela não vai mais precisar fazer, porque agora esse consumidor está indo para o Mercado Livre, contratar o insumo energia de uma geradora, e ela fica somente responsável pelo fornecimento de energia físico. Então, para ela também é muito mais interessante. Então, esse receio do corte de energia elétrica, da parada de fornecimento, ele não existe, fisicamente falando, mas é necessário, por exemplo, estar contratando uma empresa como a 2W, por exemplo, que tem uma operação, né, junto à CCE, junto ao mercado de energia em si, uma operação robusta, uma empresa que investe em ativo de geração, é muito importante também que tenha esse ponto, justamente para dar mais robustez aí à operação e garantir que esse contrato vai ser sempre atendido. Tá? Aí, além disso, também, como eu falei, né, GD ou Mercado Livre, aí vai depender muito do perfil do consumidor. A gente recebe, por exemplo, muitas faturas de consumidores que não têm demanda contratada, estão em baixa tensão, e tem uma característica de fazer outro tipo de investimento, talvez GD, e não para o Mercado Livre. Então, a gente é bem transparente nesse aspecto de mostrar para o cliente qual é a real solução dele, qual é a melhor solução que ele pode estar optando, ou entrar no Mercado Livre, ou fazer outro projeto. Então, eles não são produtos concorrentes, como eu citei, inclusive há consumidores livres que têm geração distribuída, né? Só que eles entram como um perfil de autoprodutor. Então, é possível, eu quero implantar uma parte da minha carga ali, uma planta solar na minha fábrica, e quero também estar no Mercado Livre. É possível, a gente faz a gestão desse consumidor sem problema nenhum, tá? Como aqui, por exemplo, prazo longo de contrato, né? Às vezes os consumidores travam nesse ponto, mas 5, 10 anos é um prazo muito longo. Aí vai depender muito da perspectiva de negócio do cliente, mas a gente sempre orienta a fazer justamente um contrato maior, porque os preços de energia e a economia que a gente consegue dar para esse cliente, ao longo do tempo, ela é muito maior. Então, um percentual de economia para 10 anos, ele é muito maior para 5 anos, muito porque a gente dilui o risco ao longo do tempo e consegue oferecer para o cliente um contrato mais vantajoso para ele, pensando no longo prazo, né? É como se fosse um hedge, ele faz um hedge por um período muito maior, e ele está protegido aí por um prazo confortável para ele, independente da volatilidade aí do negócio dele que ele pode ter. Um outro ponto também, não estou no momento de migrar. Esse é um ponto até engraçado, que a gente escuta muito do consumidor, agora eu não quero pensar sobre isso, eu não estou no ponto de migrar. Mas aí a gente sempre faz uma pergunta, assim, e como é que está o teu concorrente? O teu concorrente está no Mercado Livre? Então, o que é importante, né? Como eu falei, o prazo de migração, ele demora 6 meses, pelo menos, né? E, além disso, para o consumidor migrar,
a gente recomenda que ele espere terminar o prazo de contrato com a distribuidora. Então, dependendo do prazo de contrato, essa migração ela pode ser em 6 meses ou pode ser em 1 ano e meio. Então, quanto mais o consumidor demora para decidir para entrar para o Mercado Livre, ele tem que pensar que é mais tempo ele pagando aí uma energia mais cara para a distribuidora e podendo estar economizando. Então, imagina que ele perde o prazo de migração e ele fica mais 1 ano no mercado cativo. É mais 1 ano que esse consumidor está pagando uma energia mais cara. E aí, como é que está o concorrente dele? O concorrente dele já está no Mercado Livre? Então, é importante avaliar, né? Quanto mais ele traz essa pauta do Mercado Livre para a empresa dele, mais rápido ele também consegue ter economia. Acho que um ponto importante de ressaltar aqui, Maísa, é que isso a gente tem visto acontecer. Alguns clientes sabem que precisam apresentar a carta denúncia e ainda não definiram quais são os fornecedores que serão avaliados em relação ao fornecimento da energia no Livre. Uma coisa que a gente tem feito com alguns clientes é colocar a carta, ajudar o cliente a colocar a carta denúncia no momento certo, porque se ele perder essa janela, ele só vai poder fazer isso 1 ano depois. E nesse período pós carta denúncia e os próximos 3 meses até a distribuidora falar, ok, recebemos a carta, é isso mesmo que você quer, o cliente ele faz o bid, ele faz a cotação com alguns fornecedores e nessa janela de tempo ele consegue definir com qual fornecedor ele vai trabalhar. Por que é importante isso? O que eu quero ressaltar aqui? É importante vocês olharem quando a carta denúncia precisa ser colocada, independente de ter sido definido o fornecedor ou não. Porque caso vocês coloquem a carta denúncia e não definam o fornecedor, vocês ainda têm um tempo para falar para a distribuidora, olha, mudei de ideia, vou postergar a decisão para o próximo ano. Mas é importante vocês se atentarem em relação a qual a data do contrato, qual o prazo de carta denúncia, etc., para não ter que perder esse 1 ano de economia. A gente viu isso acontecer com alguns clientes nossos e na hora que a gente faz a conta do dinheiro que ficou na mesa, dói o coração mesmo, porque é um dinheiro que poderia ter sido reinvestido na empresa. Então, o meu ponto aqui é realmente que vocês olhem os contratos de vocês e entendam quais são os prazos. Legal. Acho que é isso de dúvidas comuns. A ideia é que, após o fim dessa live, o regional esqueci de comentar aqui do Dia Mundial do Consumidor, né? O regional vai entrar em contato, né? O agente autônomo regional vai entrar em contato com cada cliente aqui que está participando, ele vai falar um pouquinho da live e também sobre a questão do Dia do Consumidor. A gente está com uma campanha bem interessante para o consumidor. Então, fechando o contrato de 5 anos, a gente paga uma fatura de energia desse cliente e, no plano de 10 anos, o consumidor recebe 2 faturas pagas pela própria 2W. Tá? Então, acho que é bem interessante justamente para a gente fomentar aí essa migração para o consumidor. Então, é mais uma condição que a gente está dando para esse consumidor estar migrando para o Mercado Livre. Então, acho que em termos de call to action, né, pós esse webinar, os gerentes regionais e os agentes autônomos vão ligar para vocês para bater um papo mesmo, entender se as preocupações de vocês foram esclarecidas nessa conversa e entender como que a gente pode apoiá-los nessa decisão de migrar ou não para o Mercado Livre. A gente vai abrir agora para perguntas, mas como o meu Zoom tinha caído, eu não sei se tem outras perguntas além dessas, mas vou pedir para você abrir o chat aí e a gente vai respondendo, pode ser? Tá, pode ser. Vou parar aqui de compartilhar e vou abrir O que o cliente vai pagar na fatura? Concessionária, CCE, 2W, etc. Tá. Você quer... Tá, vou pegar aqui pela última. Isso. O cliente vai pagar a fatura. Tá. O cliente, ele vai pagar a fatura de distribuição. Está falando da promoção ou do... Eu vou falar da promoção e vou falar também do Mercado Livre. Da promoção, a gente vai estar arcando com a fatura de energia, tá? A parte da energia do cliente. No Mercado Livre, aí falando do Energia Livre, quando o consumidor migra para o Mercado Livre, ele deixa de pagar
a tarifa de energia para a distribuidora e passa a pagar nessa fatura da distribuidora somente os encargos referentes à transmissão e distribuição, tá? Então, ele continua recebendo uma fatura da distribuidora que diz respeito à infraestrutura da distribuidora, a demanda, por exemplo. Ele recebe uma fatura da 2W que diz respeito à energia, e claro que essa fatura geralmente ela é bem menor, na verdade, que a anterior fatura que ele recebia com a distribuidora. E ele recebe alguns encargos da CCE para serem pagos, né? No nosso contrato, a soma dessas três faturas devem ser tantos por cento menor do que ele pagava no mercado cativo. Então, a ideia é a gente dar dando um desconto garantido para esse cliente, né, em cima da fatura que ele pagava anteriormente da distribuidora, tá? Eu vou subir aqui um pouquinho, Cláudia, e por ordem de perguntas, tá bom? Ótimo. A única coisa que a gente está justinho no tempo, vamos estender a live até 11h05, a gente fica com mais 10 minutos, a gente tenta ir bem direto na resposta aí de cada pergunta. Tá bom. O vídeo vai ficar disponível, ele vai ficar disponível no final, tá bom? Para o YouTube. Recebi aqui uma pergunta. Gostaria de saber se você já considera o uso de sistemas de armazenamento de energia em suas soluções. Baterias, qual? Quer comentar? O mercado de baterias ele vai crescer, nós estamos avaliando, mas a gente ainda não tem esse produto pronto. Tá. Esse desconto é em relação a qual preço? Como eu comentei, né? É sempre olhando a fatura do cativo do cliente. Então, mensalmente a gente faz um cálculo, tá? Para identificar o que esse cliente pagaria estando no mercado cativo e aplica o desconto que a gente acordou em contrato no mês a mês. Independente da oscilação de mercado, a 2W garante a economia? Sim, o desconto é fixo. Então, se a gente fizer a simulação garantindo um desconto de 20%, independente do que acontecer no mercado, esse desconto sempre será de 20%. Legal. Tem uma planta solar, posso migrar para o Mercado Livre? Com certeza. Vai migrar agora com um perfil de autoprodutor. A gente faz a gestão desse consumidor, tá bom? Se eu perdi o prazo de migração, como faço para migrar antes do tempo? Essa eu vou responder. É possível, tá? Migrar antes do tempo, porém a gente não recomenda. A gente recomenda sempre esse consumidor esperar o prazo de contrato, porque se ele for fazer a migração antes do tempo, ele vai pagar uma multa para a distribuidora. Se, por exemplo, você perdeu o prazo de migração do seu contrato, envia para a gente as faturas, envia os contratos para a gente, que a gente faz um cálculo de quanto que seria essa multa. Porque dependendo, né, se você realmente precisa reduzir custo com urgência, talvez essa multa seja até menor do que a economia, quer dizer, ela seja bem inferior à economia que você vai ter. Mas, em regra, a gente sempre espera o prazo de migração do cliente, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre cashback. Comenta sobre o cashback. Tá. Você quer falar? O cashback é uma ferramenta financeira onde a gente ajuda o cliente a melhorar o fluxo de caixa dele. Então, a gente trabalha aí a questão de redução de desconto e antecipação de dinheiro. Cada regional ele pode fazer uma simulação na sua proposta com cashback ou sem. Para empresas que precisem de um fôlego financeiro e que precisem de entrada de caixa, o cashback ele pode ser uma boa alternativa. Legal. Será uma fatura? Por enquanto ainda não, mas a gente está trabalhando num projeto para fazer isso. Hoje a gente tem a fatura de energia e tem a fatura de linha de distribuição, mais a da CCE. Tá. Meu interesse aqui é para o setor público. Sou o atual vice-prefeito e o consumo total do CNPJ é de R$ 45 mil por mês. Estamos analisando opções para poder diminuir esse valor. É possível com vocês? Com certeza. A gente está conversando com algumas prefeituras, aí, Ovaldo, e assim, um dos pontos que as prefeituras estão ressaltando muito é a questão de sustentabilidade, né? Então, impacto não só de redução de custo, mas de sustentabilidade.
uma das prefeituras que eu conversei, inclusive na semana passada, a gente estava abordando muito custo. Ele falou: não, custo é ótimo, mas a gente quer entender de verdade como que é a parte renovável. Eu vou pedir para entrar em contato com você, tá? Depois, se você puder mandar no chat privado, manda o seu contato, por favor. É legal. Aí a gente faz uma análise, né? Provavelmente essa prefeitura ela tem viabilidade, né? A gente fala que R$ 40.000, a partir desse valor de R$ 40.000, é possível que o consumidor está migrando para o Mercado Livre. Explica o que é PLD. Vamos lá, rapidinho. Vou tentar explicar rapidinho. O PLD, ele é um preço chamado preço de liquidação das diferenças. É o preço que rege as operações de compra e venda no Mercado Livre, tá? Esse preço, ele é um preço hoje calculado hora a hora, mas para fins de consumidor, para fins de operação no fim do mês, é necessário utilizar o PLD mensal. Então, após toda a contabilização dos preços de PLD, no fim do mês é divulgado quanto que vai ser o PLD, por exemplo, para março de 2021. Então, toda operação que for feita no mercado de energia elétrica, no período do curto prazo, que são os primeiros 10 dias úteis após o fechamento, vão ser valorados a PLD e mais algum spread, tá? Esse PLD, ele é basicamente influenciado pelo CMO, que é o custo marginal de operação. É o custo que o Brasil, que a ONS tem para gerar energia, basicamente isso. Ele é influenciado por chuva, então expectativa de chuvas, porque hoje a matriz elétrica brasileira ainda é predominantemente hidrelétrica. Então, apesar da gente ter várias matrizes aí, eólicas, solares, biomassa, a gente ainda tem uma matriz predominantemente hidrelétrica. Então, expectativa de chuva, nível de reservatório dessas hidrelétricas também influenciam o PLD e também a carga do país. Então, se o país está demandando, aqueceu a economia, está demandando cada vez mais energia elétrica do sistema, é possível que esse PLD também suba um pouquinho, tá? Tem flexibilidade na quantidade de energia contratada e o preço da diferença é qual? A gente trabalha normalmente com uma flexibilidade de 30% para cima ou para baixo, tá? Dependendo do cliente, a gente consegue ajustar de novo. A gente sempre precisa simular o cenário de cada cliente para poder definir qual o valor de desconto e qual é a flexibilidade que a gente consegue dar. Isso. A partir de qual valor é indicado ir para o livre? Normalmente em contas acima de 40 mil. Isso. Tem risco de ficar sem energia na empresa durante o processo de migração? Não tem. A gente vai precisar fazer a troca de medidor, isso daí é algo agendado com a distribuidora e normalmente demora 1 hora. É uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, num final de semana ou num momento que a sua empresa consuma menos energia. Tem um cliente com 500 kW de potência com GD instalado de 220, gerando pelo menos 35 mil. Não queria injetar crédito na rede e vantagem, se tornaram autoprodutor. Qual que é a vantagem nesse modelo? Tá, vamos fazer o seguinte, manda um e-mail para a gente, acho que isso é interessante porque a gente precisa avaliar caso a caso, tá? Ele é um caso mais específico. Quando o consumidor ele vai migrar para o Mercado Livre, ele não pode mais usar o crédito, tá? Então, o crédito de energia injetada na rede, ele é somente para consumidor cativo pela regulação hoje. Então, quando ele vai migrar para o Mercado Livre, ele vai injetar, ele vai ter esse abatimento, porque ele vai agora ceder essa energia para a rede, mas ele vai vender essa energia, né? Então, nesse caso, a gente precisa avaliar especificamente, a gente explica direitinho qual a diferença entre tornar um autoprodutor ou fazer EGD no mercado cativo. A gente vai conseguir responder mais 2 perguntas. Eu vou pedir uma gentileza, pessoal. Como eu disse, os gerentes regionais vão ligar para vocês junto com os nossos agentes para esclarecer qualquer ponto que tenha ficado pendente. Então, as dúvidas que não forem esclarecidas agora por mim e pela Maísa vão ser esclarecidas pelos gerentes regionais de vocês, tá? Só para a gente poder manter aí, a gente terminar 11h05. Vamos lá. A gente renovou e aumentou a demanda esse mês. Terá de esperar 1 ano para migrar? Não, porque esse contrato diz respeito à demanda. Então, é o CUG. O contrato que precisa ser denunciado é o CCR, é um outro contrato.
Explicar o processo no caso de rede de mercados que tem a soma necessária para migrar, mas nenhuma unidade com transformador próprio. Me deparo com casos onde a soma de 3 ou mais unidades da empresa passa dos 500, mas todos atendidos na baixa tensão. Tá, baixa tensão não pode migrar para o Mercado Livre, tem que estar na média ou alta tensão. Então, ele precisa primeiro fazer a migração para uma média tensão, e aí, quando ele avaliar quanto de demanda que ele vai ter, ele tem que somar as demandas das unidades para conseguir migrar para o Mercado Livre, tá? E alcançar os 500 quilowatts. Existe um valor cobrado pela CCE de aportes de garantias nos últimos meses. Esse valor tem consumido um valor considerado dos nossos ganhos. Esses valores continuam com a 2W, porque isso reduz os 10% de ganho no mercado cativo. Muito interessante essa pergunta aqui. É importante. Realmente, o aporte de garantia, ele tem crescido muito, e isso se dá muito porque agora o PLD horário entrou em janeiro de 21 e provavelmente seu contrato de energia tem uma modulação flat, então aumentou um pouco esses encargos, tá? Na 2W, a gente já contabiliza esse tipo de aporte, energia de reserva, liquidações financeiras, a contribuição associativa na economia. Então, no mercado cativo, você não iria pagar esse tipo de, ou você pagaria, só não estaria enxergando, né? Você não estaria olhando esses custos. Então, a gente vai alocar sempre a preço de energia para te entregar os tantos por cento que a gente prometeu em contrato. Então, se nesse mês é necessário fazer um aporte de garantia de tantos R$ 1.000, a gente vai alocar para te entregar tantos por cento de economia. Então, você não vai sentir essa redução de ganho no Mercado Livre, tá bom? Pessoal, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Tá super. Acho que a gente devia ter feito só perguntas, Maísa, que foi a parte mais gostosa e divertida da live. Queria pedir desculpa de novo pelo meu Zoom ter caído, mas eu já sei que a Maísa se saiu super bem, então queria agradecer aí a participação, né? Ela ter feito o meu backup e queria agradecer a participação de vocês e a interação. Eu acredito muito que relações duradouras elas são construídas baseadas em transparência. Então, a nossa ideia aqui realmente é que a gente venha aí de peito aberto e fale para vocês, olha, isso aqui a gente consegue atender, isso aqui a gente não consegue, essa aqui é a melhor opção ou essa não é. Então, vocês podem contar com a nossa equipe para dizermos de maneira transparente quando e como a gente pode oferecer o melhor serviço para vocês. Queria desejar uma boa semana para todo mundo, reforçar de novo o contato aí dos regionais para esclarecer as dúvidas que ficaram pendentes e para explicar um pouquinho mais aí da promoção que a gente tem do mês do consumidor, que é o mês de março. Então, é por isso que a gente está lançando essa campanha agora, tá? Pessoal, obrigada, boa semana a todos. Foi um super prazer conversar com vocês. Espero fazer outros webinars desse tipo. Legal, obrigada, pessoal. Estou à disposição. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.